O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma feliz Páscoa para você. Eu estou falando isso porque nós não podemos esquecer que nós estamos no período pascal. A Páscoa ainda não acabou. Nós estamos vivendo esses 50 dias, celebrando este grande acontecimento. Aquele que foi morto está vivo, como ele havia falado. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Sofrerá muito. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E este fato aconteceu. Na madrugada do terceiro dia, ou seja, do primeiro dia da semana, porque Jesus morreu numa sexta-feira. Então, no domingo, ela foi lá e o túmulo estava vazio. E depois ela, Maria Madalena, viu Jesus e depois os apóstolos também. Isso é um fato histórico. Isso aconteceu de verdade. Não é uma mentira e nós cremos que Jesus ressuscitou verdadeiramente. E aí nós explodimos numa grande alegria dizendo aleluia, aleluia, aleluia. E nós estamos no capítulo 3 do Evangelho de São João, onde Jesus está tendo um diálogo com Nicodemos, que era um fariseu. Ele gostava muito de Jesus e costumava se encontrar com Jesus à noite para não criar problema com os outros fariseus. E agora Jesus está trazendo uma revelação que é importantíssima para mim e para você. Jesus falou para Nicodemos o seguinte: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Como foi que Deus deu o seu Filho? Nós vimos isto há poucos dias, na sexta-feira da Paixão. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, aquele que se encarnou, que se fez carne no seio da Virgem Maria. Ele é Deus e ele se entregou, ele deu a vida dele na cruz. Ele derramou o sangue. Ali ele pediu perdão ao Pai das nossas faltas, dos pecados e do pecado de Adão e Eva, da desobediência de Adão e Eva, e que nós carregamos, porque nós ofendemos a Deus e nós não tínhamos mais como ganhar o céu.
Então, naquele momento, Jesus se oferece, se entrega. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali, quando Jesus, ele morre, dando a vida, ele nos salva. É por isso que ele está dizendo que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deu o Filho unigênito, entregou o Filho dele, entregou Jesus para nos salvar, para que não morra todos os que nele crê, para que nós não morramos, para que nós tenhamos vida eterna, para que nós tenhamos o céu. Mas, meus irmãos, aqui tem uma condição: é preciso crer. Crer em quem? Crer em Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É preciso crer em Jesus. É preciso ser batizado. É preciso renunciar às obras das trevas. É preciso renunciar ao pecado. É preciso renunciar ao diabo. Não ser seguidor de Satanás para ganhar a vida eterna, para ser salvo. E aí ele diz, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Olha só. Então, quando Jesus vem, e o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Quando Jesus se faz carne, mas continua sendo Deus. Jesus tem essas duas naturezas, a divina e a humana. Então, quando ele vem para isso. Ele não veio para condenar, ele poderia vir para nos condenar, para dizer: vocês são desobedientes ao Pai, vocês não querem saber do Pai, por isso eu vim agora para te condenar. Não, Jesus não veio condenar, ele veio salvar. É o que ele está dizendo aqui. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele, por meio dele. A salvação, meus irmãos, só vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação não vem por outro meio. Ninguém vai se salvar por outro meio. E aqui eu estou falando para os católicos. Então, para nós católicos, nós já temos esta compreensão. Esta compreensão vem do céu porque Jesus mesmo está dizendo. A salvação vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vem por meio de Buda, não vem por meio de Shiva, não vem por meio da lua, não vem por meio do sol, não vem por meio da Mãe Terra. Hoje as pessoas chegam falando de Mãe Terra e se dobrando diante da terra. Não, a terra não salva ninguém, quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês compreendem? É preciso que nós tenhamos essa compreensão, porque se nós não tivermos essa compreensão, nós vamos entrar, meus irmãos, no panteísmo. Sabe o que é panteísmo? É acreditar que tudo é Deus, a árvore é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus. Nós temos a compreensão, nós compreendemos o nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo disse ontem no Evangelho: eu vim do céu. A árvore não veio do céu. A lua não veio do céu, o sol não veio do céu, a Mãe Terra não veio do céu. Pelo contrário, a terra foi criada por nosso Senhor, por nosso Deus. A lua foi criada por Deus. É criatura de Deus, nós vemos lá no livro do Gênesis. Está escrito. E Deus criou o céu, e Deus criou a terra, e Deus criou o mar. E Deus criou
todos os elementos da terra, como eu acabei de dizer. Deus criou a lua, Deus criou os animais. Então, nada disso, meus irmãos. Como lá no Egito, os animais eram tidos como Deus. Como lá na Índia, a adoração que tem à vaca, né? Ao boi. Não, nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo. E como está dizendo aqui no Evangelho, só por meio dele. Quem nele crê, quem crê que ele é Deus, não é condenado. Agora, vocês entenderam? Ao mesmo tempo que Jesus está dizendo que ele não veio condenar, mas ele veio salvar, mas agora ele está dizendo que aquele que não crê nele será condenado. Mas quem não crê já está condenado. Quem nele crê está salvo. Quem não crê está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. É nele que está a nossa salvação. A minha salvação está em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e eu estou alertando aqui a nós católicos, não abandone a Igreja Católica. Não abandone a Igreja Católica. Vamos ser firmes, vamos ser fiéis, mesmo que tenhamos que derramar o sangue, mesmo que tenhamos que ser presos, como nós estamos vendo na primeira leitura hoje, nos Atos dos Apóstolos. Pedro, que havia sido preso, o anjo o tirou e ele volta a pregar de novo, e ali está o Sinédrio querendo pegá-los, e ele continua, porque eles são soltos, eles voltam a pregar a verdadeira salvação que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Era para Pedro arrefecer, era para Pedro ficar com medo. Não, Pedro volta para pregar, porque era necessário que eles tivessem o verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus. Eles precisavam compreender que nós só iremos nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Era necessário que isso acontecesse. Então Pedro não levava em conta a prisão, a condenação dele. Dentro do coração dele estava aquilo que Jesus já havia dito para ele no dia que o chamou, quando ele estava pescando. Tu serás pescador de homens. E Pedro se empenhou nisso. Depois que Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo, Pedro foi até o fim. E vocês sabem como foi que terminou a vida de Pedro. Sendo crucificado, e ele disse que ele não era digno de ser crucificado como nosso Senhor, então que o colocasse de cabeça para baixo. E assim ele deu a vida anunciando a boa nova. A salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Esta é a boa nova. E aqueles que nele crê em Jesus, não será condenado. Mas os que não creem já estão condenados, Jesus está falando no Evangelho de hoje. E vocês veem como as coisas estão neste mundo, né? Eu fiquei, meus irmãos, abismado quando eu vi uma notícia que uma pessoa em uma determinada escola buscou a promotoria e processou aquela escola, porque lá se falava de Deus. E o processo foi tão grande que lá foi colocado que não se pode mais nem falar Deus te abençoe. Olha só. Você quer uma coisa melhor do que receber da boca de alguém Deus te abençoe? O Deus te abençoe é trazer bênçãos, é graças para a vida do outro, porque é Deus que nos dá tudo.
Então Deus te abençoe, não um processo ferrenho para não falar, nem Deus te abençoe. E imagina que Jesus está dizendo que aquele que não crê nele já está condenado. Imagina, meus irmãos, a evangelização nos tempos de hoje é mais do que necessária, é importante. O homem, o ser humano, está caindo num abismo. O homem está lutando com Deus. O homem se rebelou contra Deus. A mesma rebelião que Satanás teve, ele está imprimindo no coração do ser humano agora. O homem não quer Deus. Então, se o homem não quer Deus, aqui homem, que eu falo é de forma geral, né, para não ficar falando homem e mulher, essas coisas todas, né? Então, na língua portuguesa, quando nós falamos homem, nós estamos incluindo as mulheres também. Então, o ser humano, de um modo geral, não está querendo saber de Deus, está se rebelando contra Deus. E se rebela contra Deus, não irá se salvar, irá para o inferno, meus irmãos. O inferno existe. E as pessoas estão achando que não existe. Com Deus não se brinca, disse São Paulo na carta aos Gálatas. E o homem está brincando com Deus, está se revoltando com Deus. Em vez de o homem acolher Deus no coração, está rejeitando Deus. E aí não consegue acolher a boa nova. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqueles que não creem não terão a vida eterna. Dá pena, meus irmãos, quando se ouve esses tipos de notícias. Os homens se rebelando contra Deus, revoltados com a Igreja Católica, tiram o crucifixo, nada de Bíblia, queimando Bíblia, tirando as Bíblias dos recintos públicos. Dá pena, estão se condenando porque estão abandonando o Senhor. E mais uma vez eu digo, você que é católico, não faça isso. Porque isso é uma apostasia, é um abandono da fé. Nós não podemos abandonar a fé em Jesus Cristo. Vamos ter que dar o nosso testemunho, vamos ter que ser fiéis até o fim. E tudo está contribuindo, meus irmãos, para que haja uma perseguição ferrenha aos católicos, à Igreja Católica. Nós estamos no começo das coisas e já no começo nós já estamos percebendo isso, mas nós precisamos estar tão empenhados e firmes na nossa fé que nós não vamos aderir a esse tipo de coisa. Nós vamos continuar nos empenhando em nosso Senhor Jesus Cristo, que os pais catequizem os seus filhos. Pelo amor de Deus, pais, falem de Jesus para os seus filhos, ensinem as coisas da igreja para os seus filhos, falem da eternidade, falem para os seus filhos que Jesus veio do céu para morrer e nos salvar e dar a vida eterna, porque se vocês não derem isso para os seus filhos, Satanás vai dar ele mesmo por meio das pessoas, porque é isso que está acontecendo. Se empenhem, se dediquem, ensinem e vamos ser fiéis e vamos professar a nossa fé, porque o diabo, ele está com toda a raiva, e como diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está se empenhando, está fazendo de tudo para tirar Deus da nossa vida e do nosso coração. É por isso que lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, vai dizer que nós precisamos inculcar no coração dos nossos filhos, nosso Deus, as coisas de Deus. É preciso se empenhar com toda a força.
porque aqueles que não crerem já estão condenados, estão vivendo uma vida de condenação. E ao morrer, meus irmãos, vai ser terrível quando Deus disser: ide por fogo eterno, afastai-vos de mim. Que isso não aconteça nem comigo, nem com você, porque nós cremos que Jesus é nosso Senhor e é nosso Deus, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.